Olá, olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Quero que vocês me ajudem aí, me respondam se estão me ouvindo bem. Sim? A imagem tá boa. Vamos lá, vamos esperar todos entrarem. Sejam todos muito bem-vindos. Alguém pode confirmar se a imagem tá boa, se vocês estão me ouvindo bem? Sim, ótimo, que bom. Hoje tá meio friozinho, né? Tá aquele dia bem pra gente tomar um cafezinho, comer um bolinho e ouvir boas histórias. Que bom, ótimo. Bom, vamos esperar um pouquinho mais, né? Até que todos entrem. Vamos ver aqui. Todos de São Paulo. Quem tá fora de São Paulo também tá friozinho por aí? Porque aqui o tempo mudou completamente. Olha só, bastante gente entrando. Bom, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Bom, já estamos com um grupo aqui, bom, né? Acho que já dá para nós começarmos. Então vamos lá. Patrícia, sou psicopedagoga, sou contadora de histórias, trabalhei com educação infantil durante 10 anos. Atualmente eu trabalho em hospitais, eu conto histórias em hospitais e atendo em consultório. Faço parte também da equipe da NeuroConnect. Vocês tiveram até essa semana uma live com a Alcione e o Eduardo. E hoje estou aqui para a gente falar um pouquinho, né, sobre a inteligência emocional e como usar os livros para falarmos sobre emoções na educação infantil, que é algo tão importante, né, tão presente aí nas nossas vidas, que são as nossas emoções. Bom, então vamos lá, boa tarde para quem está chegando, todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Quando a gente fala em emoções, né, as emoções elas estão aí durante o nosso dia, interferindo as nossas reações o tempo todo. Elas impactam os nossos relacionamentos, impactam nos nossos estudos, no nosso lado profissional, impactam nas nossas tomadas de decisões, na nossa atenção, no nosso foco, na nossa concentração. Enfim, o dia inteiro nós estamos ali e as nossas reações dependem das nossas emoções. E por isso que hoje se fala muito, né? Se fala muito em emoções, até porque, dependendo do nosso estado emocional, aquele que se torna frequente, né? Muito preocupante, ansiedade, isso pode interferir na nossa saúde física e mental. E cada vez mais se fala em emoções. Bom, e aí tem o termo inteligência emocional, que é justamente o que nós vamos tratar aqui hoje. E o que é a inteligência emocional, né? Inteligência emocional foi um termo que surgiu em 1990 pelos psicólogos Salovey e Mayer, né? Na década de 90 ficou muito marcada, foi o período aí das emoções. Porém, somente em 1995 é que se difundiu o termo inteligência emocional, justamente com o best-seller aí chamado Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e a partir daí novos estudos e muito interesse pelo assunto, até devido à nossa realidade e porque descobriram o quanto isso impacta na nossa vida. E aí, falando em inteligência emocional, se nós pensarmos aí em outros nomes que são muito importantes e que contribuem muito com estudos, nós podemos mencionar Antônio Damasio, né? Também
da década de 90 e ele estuda justamente as reações das emoções, ele estuda o cérebro. Antônio Damasio é um neurologista e neurocientista português. O Paul Ekman também. O Paul Ekman ele foi o consultor do Divertidamente. Quem nunca assistiu Divertidamente? E o Paul Ekman ele tem um trabalho muito interessante. O que ele fez? Ele viajou no mundo fotografando as pessoas, mas fotografando apenas a face. E o que ele queria? Ele queria ver como que eram as expressões faciais, como que era a reação dessas pessoas em determinados momentos da vida. E ele tirou milhares de fotos, ele foi para comunidades mais remotas, comunidades que não tinham contato com outras comunidades, e o que ele percebeu é que as nossas expressões faciais, quando se trata do medo, da raiva, da alegria, da tristeza, do nojo, do desprezo, nós temos as mesmas expressões faciais, né? Que isso é universal. E esse trabalho, não só o dele, como o dos outros, contribuiu muito para as questões das emoções serem tratadas de modo muito distinto, né? Porque até então não se dava tanta importância das emoções. Ao contrário, hoje nós ouvimos tanto falar em emoções e lá atrás aí, né? Tipo eu e quem tá ali mais ou menos com a minha idade, ao contrário, mostrar, né, que eu estou triste ou mostrar que eu estou com medo, isso não era muito bem-vindo. Ao contrário, a gente tentava esconder, chorar em público, né? Uma mulher falar que está com raiva, isso não é muito bem aceito. Inclusive hoje, ninguém fica falando por aí, eu tô com raiva, eu tô angustiada. Nós costumamos dividir aquelas emoções agradáveis, né? As emoções desagradáveis, muitas vezes nós guardamos para nós, porque nós não fomos educados para estar compartilhando, né, esses sentimentos, essas emoções. E aí, hoje, não, hoje tudo mudou. Até porque a nossa demanda hoje, né, é tudo muito corrido, todos nós temos que lidar com o trabalho, com a casa, com os filhos, com os estudos, inúmeras decisões a serem tomadas, e tudo isso, dependendo do nosso estado emocional, pode não ser, as nossas decisões, as nossas ações podem não ser favoráveis. Inclusive, como que está o nosso mundo hoje? Esse mundo de telas, esse mundo de lives, né? Nós estamos sendo observados o tempo todo. Nós estamos sendo, queira ou não, julgados o tempo todo, cobrados o tempo todo. E isso acaba trazendo angústia, né? Traz angústia pra gente, nos deixa aí naquele estado ansioso. É normal, todos nós. E devido a esse contexto atual, fala-se muito das questões da emoção, justamente para trazer esse equilíbrio emocional. Só que aí, vamos pensar quais são essas competências que nós precisamos ter para ser inteligente emocionalmente. Vamos ficar aí no Daniel Goleman. O Daniel Goleman, ele traz 5 pilares para você alcançar a inteligência emocional. E esses pilares são autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais. Né? São esses 5 pilares que ele traz para você ser inteligente emocionalmente. Porém, se eu for pegar esses 5 pilares, qual é o mais importante? Que é aí que nós vamos chegar aí nas crianças, né? O autoconhecimento, a autoconsciência, né? É você identificar em você as suas emoções, porque só a partir daí você vai conseguir lidar, você vai ter a automotivação, a empatia. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, é eu começar a me perceber, é eu começar a ver como é que eu reajo em diferentes situações, é eu identificar, sim, eu estou com raiva, sim, eu estou com medo e tudo bem, o que eu vou fazer com este medo, o que eu vou fazer com essa angústia, é entender. Inclusive aquelas situações que eu falo, eu tô com medo, mas eu tô com medo por quê? Eu tenho razões para ter medo?
ou, né, ou a situação, eu já estou acostumada. Por que que eu estou com medo? Por que que eu estou angustiada? Mas isso nós temos que perceber. E aí é tão difícil para nós, né? Se a gente for pensar, poxa, mas é fácil eu falar sobre as minhas emoções? Não. É fácil eu identificar? Não tem aqueles dias que nós nos sentimos angustiados e não sabemos o que é, ou até mesmo num estado, vamos dizer, mais raivoso, né? Muita gente não gosta de falar, não, não, eu não tenho raiva. Sim, às vezes nós estamos ali num estado mais raivoso, né? Mais estressante, e eu não sei nem o porquê, não sei nem o que desencadeou isso. Bom, nós temos essa dificuldade. E a criança? Se nós formos pensar, e a criança da educação infantil, que muitas vezes ela não sabe nem verbalizar, ela não sabe, vergonha, o que é vergonha exatamente? Angústia, mas o que é angústia para uma criança? Não que elas não sintam, sim, elas sentem vergonha, elas sentem angustiadas, mas o que é isso? Se é difícil para nós e para eles. Lembrando também que as nossas reações dependem da nossa bagagem emocional, né? Nós vivemos aí em diferentes contextos, convivemos com pessoas diferentes, então cada um traz a sua bagagem emocional. Então, o mesmo evento, eu vou reagir de um jeito, você vai reagir de outro, a minha amiga vai reagir de outra maneira. Eu posso ficar extremamente angustiada ou estressada numa situação e o meu marido levar ali numa boa, ou meu filho, porque nós estamos em momentos diferentes, né? Somos inseridos em contextos diferentes, épocas diferentes, e por isso a gente tem que ajudar as crianças a já iniciarem esse processo, a já identificar as suas próprias emoções. E nada melhor que os livros, né? E hoje, e por quê? Falar, poxa, mas por que a gente tem que ensinar as crianças, são tão pequenininhos, a lidar com as emoções? Porque nós estamos preparando essas crianças para o mundo. E qual é o mundo hoje? É aquele mundo que toda hora muda, né? A nossa realidade de ontem não é a mesma de hoje, não será a mesma de amanhã. Olha o nosso exemplo aí. Antes pandemia, hoje, né? Antes de pandemia, assim que nós ficamos sabendo sobre a pandemia, sobre o coronavírus, aquela loucura. Hoje nós já estamos ali, nós aprendemos a lidar com essa situação, né? Cada um aí do seu jeito, mas hoje nós sabemos lidar. Ok. E depois? E quando voltar? Como será? Não sabemos. O que é mais importante hoje? O que nós precisamos ensinar essas crianças? Precisamos ensinar a serem flexíveis, a serem resilientes, a saberem lidar com os seus fracassos, né? Pessoas que sabem se adaptar em qualquer situação. É isso que nós temos que ensinar. E olha o que está em nossas mãos. Nós, educadores, né, professores, olha o que está ali. Além das disciplinas, além de conteúdo, nós precisamos sim prepará-los para o mundo, né? A maioria das vezes essas crianças ficam com a gente. Eles estão todos os dias conosco, mesmo que agora online, mas somos nós que estamos ali todos os dias conversando com ele. E como é que a criança aprende? A criança aprende através de modelos. Claro que nós vamos dar uma ajuda, mas ela aprende através de modelos. Então ela vai observar a família, ela vai observar, né, a casa ali e ela vai nos observar. Então, nós estamos ali, lembra? Sendo o tempo todo vigiados. É assim que nós estamos hoje, principalmente com as aulas online. E a educação infantil é o melhor momento. Por quê? A criança, até os 12 anos mais ou menos, ela está se construindo ali, né? A sua individualidade, a sua personalidade. Então, a melhor época realmente é a educação infantil, até porque a criança ela tá mais aberta, né? Nós sabemos que aí a proporção que ela aprende tudo, que ela assimila, é muito melhor do que mais tarde, que você já tem algumas manias, já tem alguns vícios, você já tem alguns medos ali estabelecidos. Então, o melhor é na educação infantil.
E aí, como é que nós podemos fazer isso? Falando sobre emoções, falando com eles. Nós podemos, por exemplo, contar, né? Falar para eles o que nós estamos sentindo, perguntar para eles, vocês fariam alguma coisa diferente? Olha, hoje eles adoram falar pro, né? A pro. Olha, hoje a pro acordou meio triste, aconteceu isso. E aí? Tenta ouvir o que eles têm a dizer. Vocês podem se surpreender. E a partir daí também você dá abertura para eles também te contarem, né? Porque a gente vai passar livros, eu vou dar ideias para vocês, tudo. Mas esse é um bom momento de perguntar o que você está sentindo. Hoje eu acordei assim. E começar essa troca. É importante. E a educação infantil, nós ajudarmos a verbalizar. Por quê? Às vezes, em sala de aula, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo de sala de aula, apesar que hoje nós estamos online, mas vamos pensar na sala de aula. Às vezes, a criança de 4, 5 anos, faz alguma coisa e eu falo para a criança, olha, ela jogou a borracha do amigo. Respeita o seu amigo. Por que você fez isso com ele? Gente, essa criança da educação infantil, o que é respeito para ela? Respeito, mas eu não sei, né? Respeita, ele vai ouvir, ele vai perceber que nós estamos mais bravos ali falando. Ok, viu que fez alguma coisa de errado, mas o que é respeito? Então, nós precisamos estar passando o que é respeito, como é que a gente respeita o coleguinha, como é que você gostaria de ser respeitado, mas dando exemplos, porque é assim que essa criança vai entender. Ou quando nós falamos, poxa, olha, o seu amiguinho ficou chateado, vai lá e abraça ele, que eles dão aquele abraço assim, né? Que só bate. Aquilo lá não está significando nada. Nós precisamos sim mostrar por que o amigo ficou triste, deixar o amigo falar, tentar trazer dessa criança um momento, o que aconteceu com ela, ela ficou triste, o que ela sentiu, por que ela ficou triste, porque quando nós só damos essas reações, esses comandos, para eles vão repetir no dia seguinte e no outro, porque eles não entendem. E aí eu gosto muito de trabalhar com as histórias justamente por isso. E se nós pensarmos, as histórias têm sido usadas pela humanidade através dos tempos, com objetivos religiosos, educativos, filosóficos, né? Muita gente, todos sempre usaram as histórias. E eu fico até triste porque hoje isso vem se perdendo, né? E eu gosto muito, eu sou uma contadora de histórias e vem se perdendo. Na cultura hindu, por exemplo, no passado, um conto era oferecido para uma pessoa desorientada a fim que ela meditasse sobre os seus problemas e conseguisse ressignificar, né, aquele problema que a pessoa estava passando ali. Nos hospitais, eu sou contadora, né, de histórias em hospitais, nos hospitais nós contamos histórias, inclusive tem pesquisas, e você deixa o ambiente mais calmo, você tira aquele ambiente de tristeza e passa por um ambiente de superação, de alegria, de esperança. E nós percebemos essa mudança. No hospital nós temos muito isso. Tem um projeto interessantíssimo para quem quiser saber mais, na Inglaterra, tem um projeto que se chama Books on Prescription. E o que é esse projeto? Médicos, ao invés deles receitarem medicamentos, né, dependendo do que a pessoa está contando, porque hoje nós sabemos o quanto nosso estado emocional acaba afetando, né, inclusive a nossa imunidade, o nosso estado, você pode ter dores de cabeça devido a uma ansiedade, e aí esses médicos, eles dão uma receita, um livro, eles prescrevem um livro e coloca, né, ele entende o que está acontecendo e dá essa receita. Eles têm uma biblioteca específica, a pessoa vai lá, pega o livro, lê esse livro e tenta ali, né, encontrar respostas para o que ela está sentindo. É uma equipe de médicos. E aí, se não resolver, aí sim essa pessoa volta e eles vão dar um medicamento. Olha que interessante. E isso com histórias. Tem um outro trabalho, que é do Gilberto Safra. Ele é um psicólogo inclusive professor da USP.
E a terapia dele com as crianças, ele usa também história. O que ele faz? Ele entende a problemática daquela criança, a problemática, né, pega a família, tudo, e em cima disso, ele faz uma história. Ele faz uma história e dá também para a família ler com a criança, para a família ler ali, né, e todos os personagens são exatamente a família. E a partir daí, ele começa a fazer o tratamento dessa criança. E é super interessante. Olha o poder da história. E aí, até que eu lembrei que isso está se perdendo, a ONG que eu trabalho, que é a Viva, juntamente com o IPQ, eles fizeram uma pesquisa. A pesquisa era voltada assim, os impactos da história no hospital, né? Da criança, a partir do momento que o contador saiu, se essa criança estava mais leve, se essa criança tinha comido, esses impactos. Só que na pesquisa, eles também perguntaram para os pais se os pais ouviam histórias quando era criança. E 83% dos pais disseram que sim, que quando eram crianças ouviam histórias. Porém, a hora que perguntaram, vocês contam a história para os seus filhos? Apenas 50% dos pais contam história hoje para os seus filhos. Né? Então, realmente, claro que hoje a gente compete aí, né, com as telinhas, nós competimos com os videogames, com as novidades que nós temos aí o tempo todo, mas isso foi se perdendo. Né? Então, de 83% que eu vi, apenas 50% conta. E é uma ferramenta importantíssima para a gente desenvolver a criança aí mesmo, o desenvolvimento integral dela. Porque as histórias trazem dilemas, trazem personagens em diferentes situações, trazem questões de amor, de inveja, de bullying, de tristeza, tem tudo ali. O que nós quisermos, eu costumo dizer que nós temos ali nos contos um laboratório de emoções mesmo. O que eu quiser, eu posso ali na história e contar para as crianças. Quantas vezes nós, hoje em dia, com esse monte de livro, de autoajuda, quantas vezes a gente pega um livro e realmente faz todo sentido para nós e nós começamos realmente a ressignificar. O mesmo acontece com a criança. Mas para ela, os contos falam a língua dela. Claro, é por aí, é o caminho para nós chegarmos aonde nós queremos. E por isso que eu sempre falo para os pais. Ok, mas como nós podemos trabalhar com essas histórias, né? Eu trouxe aqui muitas histórias, não vou poder contar, né? Porque são muitos, mas eu vou dando umas dicas para vocês, vou dando dica de nomes e o que aborda em cada livro, e aí facilita para vocês. Mas até antes de eu colocar os livros, o que eu queria falar hoje nas aulas online, né? Nas aulas online eu posso pegar um livro, contar e fazer esse trabalho que eu vou mostrar agora para vocês. Mas algo muito interessante, pegar as crianças, essas da educação infantil, que estão todas em casa, e falar, olha, pega alguma coisa para você me contar sobre você. Pode ser um brinquedinho antigo, uma naninha, quem chupa chupeta, né? Ou chupou, porque às vezes eles não querem contar que chupa, um cobertorzinho, uma foto, um brinquedo, alguma coisa. E peça para a criança contar a história para você. O que representa aquilo? E aí você vai ensinando, né? A questão da representação. Claro que você também leva um objeto seu, porque é aí que você vai introduzir a atividade. E a criança vai contando, olha, este meu objeto, eu ganhei tal época, olha, essa aqui era minha naninha, eu não durmo mais com ela. Ok, mas por que você dormia com essa naninha? Ah, porque eu gostava, ou porque eu tinha frio. E aí a criança vai contando, isso é super interessante, dá para vocês fazerem aí na aula online, né? É fácil, todo mundo tá ali, pega alguma coisinha e traz. Bom, e com os livros? Vamos contar uma história. Primeiro, é super importante ver qual o objetivo. Gente, eu não tô vendo muitas questões, mas eu acabei de ver uma aqui, a partir de qual idade, tá? Essa dos objetos,
poxa, dependendo da criança, tem crianças que são mais desenvolvidas, né, ali mais desenvoltas para falar, outras não, vai depender do grupo que você tem. Mas se você pegar uma criança de 2 anos e meio, desde que ela fale, você vai ajudando, ela consegue te explicar. 2 anos e meio, ai, minha naninha, ai, eu durmo com ela, ai, eu não gosto mais. Claro que as explicações serão mais simples, mas você pode ir ajudando. 2 anos e meio, 3 anos, tá? Então, nos contos. Primeiro, nós temos que saber qual o meu objetivo com o conto. Às vezes aparece uma situação ali que você quer trabalhar. Então, escolha, estude o conto, isso é muito importante, porque eu também vou ter minha visão, né? O que eu vou encontrar ali naquele conto, o que eu vou trabalhar. E eu falo isso porque eu dou curso de contação, de histórias, e às vezes eu faço isso já com o público adulto e dou livros diferentes. E aí, separo em grupo e falo, poxa, agora vocês me contem essa história, mas não contar, ler. Me fale o que você encontrou aí, o que você achou. E também não falo qual o dilema, né? O que foi? Qual a moral da história? Não. O que você encontrou aí? O que você pode me dizer dessa história? Isso eu faço com adultos e muitas vezes cada um tem uma visão diferente. Cada um enxergou de uma maneira diferente. Lembra? Porque cada um tem uma bagagem. E hoje nós temos contos riquíssimos, que eu falo que não são para as crianças, são para os adultos. E aí cada um traz a sua percepção. Então é importante, nós vamos dar para crianças, são crianças pequenas, qual o meu objetivo? Ok, aí eu conto a história. E aí depois começa as perguntas. Quem sou eu na história? Pergunte para a criança, quem você gostaria de ser? Gente, teve gente aqui que falou que travou para todo mundo. Os demais estão conseguindo assistir? Se alguém puder me responder, tem gente que falou que travou. Voltou? E agora? Voltou? Ah, então tá ótimo, obrigada. Quem você é na história? E por que isso é importante? Olha só, eu fiz um trabalho uma vez com um grupo e esse grupo estava trabalhando o sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí depois que nós fizemos, nós falamos dos personagens, eu pedi para cada um desenhar o que gostaria de ser. E uma criança desenhou a Cuca, que ela queria ser a Cuca. Veja, não é o momento de eu falar, não, mas a Cuca, ela foi malvada, a Cuca queria pegar as crianças. Não, vamos procurar entender o porquê que essa criança quis ser a Cuca. Talvez essa criança naquele momento, ela está passando por uma situação difícil, porque as crianças passam, como nós, de outra maneira, mas elas passam. Uma situação difícil, talvez ali o que ela precisasse era justamente alguém com uma Cuca para ela poder enfrentar os seus medos ou as dificuldades, ou de repente um grupinho ali que ela não está sendo aceita e ela quer ser a Cuca e tudo bem. E entender isso, aproveitar essas histórias para perguntar sobre as reações no corpo, porque toda emoção traz uma reação em nosso corpo. Esse é o ponto principal da inteligência emocional. Então perguntar, o que você sentiu a hora que você ouviu, por exemplo, deixa eu pegar uma história, a hora que você viu que a menina perdeu o cachorrinho, o que você sentiu? Eu senti tristeza. Você já sentiu tristeza alguma vez? Pergunta, a criança, sim. Me conta, o que foi? Fazer a criança contar novamente é super importante para você saber, primeiro do momento e outra, quando nós contamos um momento que nós sentimos alegria, tristeza, nós acabamos revivendo aquilo, né? Se vocês começarem a reparar, vocês vão ver que os traços vão mudar, a expressão corporal vai mudar. E aí pergunta para a criança o que você sentiu no corpo. Ela pode falar que doeu a barriga, né? Que é aquele friozinho na barriga. Você fala o que mais? Você percebeu alguma coisa no seu coração? Você percebeu alguma coisa nas suas mãos? Quando a criança, né? Às vezes está com raiva, alguma coisa, o que acontece? As mãozinhas
ficam rígidas. Vocês podem perceber, as mãozinhas estarão ali rígidas, fechadinhas, porque ela está nervosa. Então, a expressão corporal, peça para ela te contar o que você sentiu. E aí você vai trazendo outras reflexões. Quem mais sentiu dessa maneira? Quem mais pode dar um exemplo? Quando aquele amigo não te emprestou o lápis, o que você sentiu? E você vai trazendo essas situações, sempre perguntando o que a criança sentiu no corpo. Isso é muito importante. Só a partir do momento que eu sei o que eu sinto, que eu sei dos meus gatilhos, é que eu vou conseguir a lidar com essas emoções. E aí, crianças com a inteligência emocional aí, né, com essas competências, com essas habilidades, serão aquelas crianças com melhor autoestima, serão aquelas crianças com um comportamento melhor em sala de aula, com menos agressividade, menos estresse, menos ansiedade, aquelas crianças mais resilientes, aquelas crianças que vão saber ali lidar melhor com determinadas situações. E por isso é tão importante nós identificarmos, né? E aí agora então eu vou trazer alguns livros para vocês, deixa eu ver que horas são aqui, ok? Para quem conhecer e quiser falando alguma coisa, pode falar, pode dar ideias de como trabalhar, né? Quando são crianças, o ideal é que a gente peça para fazer desenho, ou peça para fazer recortes, ou a gente pede para atuar. Eles podem atuar, e aí eles vão mostrar como eles enxergaram determinado personagem, né? Então tudo isso é ótimo, é ótimo. Toda essa mudança aí, né, de papéis, no caso da educação infantil, é perfeito. Então, olha só, tem o clássico, que é justamente para a gente introduzir a questão das emoções, né, que é o monstro das cores. O monstro das cores é aquele que a gente pode trabalhar, eu posso trabalhar com potinhos, porque o que ele fala? Ele traz cada cor uma emoção. E aí tem uma amiga conversando com ele e fala para ele, olha, você do jeito que está todo embolado não funciona, porque as emoções dele estão todas ali fora do lugar. E aí ela fala para ele, vamos pôr cada emoção no seu lugar. E aí ela vai perguntando, alegria, que cor que é a alegria? É amarela como o sol. E isso vai, e o rosa é o amor, né? E ela vai passando a história. O que vocês podem? Vocês podem fazer recortes, podem pedir aí na aula online, olha, amanhã eu quero. Uma turma traz recorte verde, outra turma amarelo, outra turma vermelho. Hoje, essa história aqui, caso vocês não tenham o livro, ela tem no YouTube, contada, na minha página também tem. Então, vocês podem usar outros recursos e trabalhar isso com as crianças. Aí, cada uma com a sua cor, você pode falar, olha, então eu quero que você me fale. Você já sentiu raiva? Então vamos pegar a cor para Isabela, vamos pegar então ali o cinza. Você já sentiu alegria? Então vamos pegar ali o amarelo e vamos pôr cada um no seu potinho. Dá para trabalhar isso com as crianças, inclusive online, sem ter o livro. Esse aqui é ótimo para estar introduzindo, porque ele tem todas as emoções e o monstro vai contando o que ele sente em cada uma delas. E a amiga pega na mãozinha dele e vai ajudando a ele se organizar, a saber o que ele está sentindo. Então esse, perfeito. Olha esse aqui, do jeito que você é. Esse aqui trata de questões de bullying, questão de aceitação no grupo. E fala justamente a história da Sandra. A Sandra, ela é nova num prédio, ela muda e ela tem um cabelo estranho, ela tem 3 Maria Chiquinhas. E começa todo mundo a rir dela, a falar. E aí, deixa eu ver aqui, já pedi para encontrar como eu gostaria de qual história acabasse. O exemplo da Chapeuzinho Vermelho. Tá, sim, vamos falar. Do jeito que você é. E aí, todos os amigos começam simplesmente a dar risada dela, ignorá-la, e
e ela fica chateada, ela simplesmente vai embora. E aí, mesmo tendo, né, sendo vítima de bullying, todos se afastarem, ninguém chamar ela para brincar, ela faz aniversário e convida todos eles. E aí tem toda a história. Então, o que a gente pode trabalhar aqui? A questão da aceitação, a questão do bullying, questão de amizade, o que realmente importa, a resiliência, porque a Sandra, apesar de ser desprezada por todos, ela acabou convidando todo mundo para o aniversário dela. E aí no final, justamente, eles falam que o importante é serem amigos, que não importam as diferenças, que todos nós somos diferentes. E é justamente isso que acaba completando. Tem gente pedindo para eu falar novamente o nome do primeiro livro. Vamos fazer o seguinte, eu ponho depois o nome de todos eles, ponho na minha página e ponho na página do CIESP também, tá bom? E aí assim eu vou falando um pouquinho mais dos outros livros e se der tempo eu conto uma história para vocês, se der tempo. Mas eu coloco lá, todos eles. Tem um livro que eu gosto muito e eu uso muito no hospital, que é esse aqui, ó, Cicatriz. E o que é esse livro? Ele fala justamente sobre as cicatrizes que todos nós temos uma cicatriz. E começa a história com uma menina, a Silvinha, que ela cai e ela precisa ir ao hospital. E nessa trajetória de ir ao hospital, de levar ponto e voltar, ela começa a perceber que todos têm cicatrizes, que o pai dela tem uma cicatriz e o pai dela conta a história, que a mãe tem uma cicatriz e a mãe dela também conta a história. O médico tem uma cicatriz e conta a história para ela. E ela começa a fazer essas descobertas. E assim, o auge da história é quando o médico, a hora que a Silvinha vai embora, ele fala para ela, muito obrigada por ter perguntado sobre a minha cicatriz. Você me fez lembrar do momento, né, de longos e bons momentos que eu tive na minha infância, na casa do meu avô. E é muito lindo, eu conto muito na história, justamente, né, porque a gente lida com cicatrizes lá no hospital e eu conto muito. É super interessante, dá também para fazer online, olha só, perguntar para as crianças um trabalho sobre cicatriz, que vai envolver dor, medo, né, e o que aconteceu, o que levou, porque aqui também fala, eu tive a minha cicatriz, porém eu nunca deixei de subir no balanço, porque era algo prazeroso. Então, olha só, eu estava lá, era um prazer, eu estava me divertindo, mas também causou dor, que também causou uma cicatriz. Importante falar para as crianças que nem tudo são flores, né? Que ao longo do dia tudo pode acontecer e até quando as mães falam para tomar cuidado, quando nós, professores, falamos tome cuidado. Deixa eu ver aqui, Patrícia, qual é o canal? Eu vou passar também, o meu é Patrícia Marques Psicopedagoga, tá? @Patrícia Marques Psicopedagoga, a página no Instagram. O Pote Vazio, que é um livro maravilhoso, justamente para nós falarmos sobre persistência, para nós falarmos sobre frustrações, sobre o que a verdade vale a pena, né? Para mostrar o que realmente eu produzi. Este livro eu adoro, não só para trabalhar com as crianças, mas para trabalhar com os pais. Muitos professores aqui sabem que na educação infantil, às vezes nós colocamos, sim, as crianças maiores adoram, mas eu vou falar o porquê que eu coloco também para a educação infantil. Eu já trabalhei, né, durante 10 anos em educação infantil e às vezes a gente punha aquele trabalhinho que era para fazer em família e não pela família. E chegam aqueles trabalhos maravilhosos que nós sabemos que a criança às vezes não colaborou, que a criança não conseguiria cortar tão certinho, que ela não pintaria tão certinho. E com esse livro mostra que o melhor é realmente mostrar o que você produziu, o que você conquistou. Esse é o melhor que você pode fazer e por isso que eu amo, que eu acho que é justamente isso que é importante. É a criança aprender com as suas frustrações e ela aprender
que se ela persistir, ela pode melhorar. Olha outra questão aí da inteligência emocional, a persistência, a frustração, não é? Nós lidamos com os nossos fracassos e aí na próxima nós queremos fazer melhor. É super importante. E aí, claro, às vezes você tem que adaptar o vocabulário para contar na educação infantil, né? E nós fazemos isso muito bem com os livros. Adapte e conte para a criança. De repente, olha, faça aí uma tarde de histórias, convide os pais também para ouvir. É ótimo isso, porque nós temos que deixar sim, tem que deixar a criança mostrar o que ela produziu. É para isso que nós estamos lá, é para isso que a criança tem o seu processo de aprendizagem, né? Ela vai se aperfeiçoando. Este aqui, a lagarta que tinha medo de voar. Esse aqui fala muito do novo, né? Das questões de eu não querer sair daqui, eu quero ficar aqui. Sabe, o momento de transição da criança, da educação infantil para o fundamental? Esse livro é excelente, porque ele fala justamente que, poxa, chegou a hora, ela vai virar uma borboleta, mas ela não quer virar uma borboleta, ela quer continuar sendo uma lagarta. Ela fala que tem medo de voar, ela quer ficar ali naquele abacateiro que ela mora. E aí ela sai, enfrenta a floresta para procurar alguém que possa resolver o problema dela. E aí, esse mago da floresta, que é a pessoa que ela... A pessoa não, né? O mágico que ela foi procurar, ele explica, fala, poxa, você tá com medo da transformação? O pior você já fez, você já enfrentou perigos piores. Uma lagarta atravessou a floresta para chegar até aqui. E isso, todos os seus medos, isso é coisa da sua cabeça. Volte para casa, descanse, que tudo vai dar certo. E aí ela volta e se torna uma borboleta e corre tudo bem. Então, para a gente falar dos nossos medos, mais uma vez, para falar da questão da frustração, ela não queria, mas ela tinha, fazia parte da evolução dela, ela precisava passar por aquilo, chegou o momento. E tem outras questões que a gente pode trabalhar aqui e pode ter questões que as crianças vão trazer. Fala aqui também da amizade, é muito bom para trabalhar com as crianças. E também, gente, todas essas histórias que eu estou falando, algumas tem na minha página, mas vocês encontram todas no YouTube. Facilmente encontram, tá? Entra nesses canais de histórias, tudo, coloca o nome do livro que eu vou deixar para vocês amanhã, ou até hoje, agora à tarde eu já coloco no finalzinho, e aí vocês conseguem passar para todos assistirem. Deixa eu ver aqui, tem muitos, não vou passar todos, porque senão não dá tempo. Olha, este aqui, a cidade dos carregadores de pedras. Esse é maravilhoso, maravilhoso mesmo, mas é mais para adultos. Eu já contei para crianças, mas crianças maiores. Para adultos ele é excelente para uma reunião de pais, ou vocês precisam adaptar muito para a educação infantil. Mas ele justamente fala que nessa cidade aqui, todas as crianças ao nascer recebiam um saquinho de pedras. E essas pedras tinham que ser carregadas para todos os lugares. E o Pedrinho aqui, ele foi crescendo e ele começou a prestar atenção e aquelas pessoas carregavam aquele peso enorme e ele não entendia o porquê que a gente tinha que carregar aquelas pedras, não faz sentido. E até que um dia ele encontra uma garota e essa garota não carregava pedra nenhuma, ela se divertia, ela brincava e ele foi falar com ela e ele descobriu que aquilo era uma invenção, alguém um dia decidiu e todos começaram a fazer a mesma coisa. E aí ele acaba casando com essa menina, ele se livra das pedras dele e ele começa a fazer cartazes para as pessoas deixarem um pouco do peso delas e as pessoas aos poucos vão deixando suas pedras e aonde ele mora fica tudo mais leve, as pessoas ficam mais leves, elas andavam até curvadas, elas começam a ficar mais felizes, a levantar, a olhar o sol, olhar as flores, né? Então, olha, maravilhoso esse livro que fala justamente dos pesos que nós carregamos, às vezes
né, culpas, responsabilidades muitas vezes que não são nossas, tudo que nós carregamos e que nós poderíamos pegar essas pedras e deixá-las pelo caminho. Deixa eu ver, história, posso fazer um vídeo contando... Ó, passou, mas eu vi aqui, posso fazer o livro com questão dos direitos autorais. Se eu não me engano, tá? É que passou, eu não vi tudo, mas toda a história que eu conto, sim, nós podemos contar, até porque quando eu conto, eu coloco lá o autor, o ilustrador, e os livros estão aí, eles estão para serem contados, né? Então nós podemos sim contar, eu acredito que não tem problema algum, tá? Deixa eu ver. Bom, eu acho que eu vou contar um para vocês. Deixa eu ver. Você não pode mostrar a página do livro, pode contar a partir do que você conhece. Então, eu tô contando a partir do que eu conheço. Tá atrapalhando eu mostrando assim o livro? Ah, não, você tá falando quanto aos direitos autorais. Verdade, a gente pode apenas contar e não usar o livro. Verdade, isso mesmo. Ótimo. A live, sim, a live ficará salva. Deixa eu ver. Ótimo, vai ficar salva sim, tá bom? Bom, eu tenho muitos aqui, tá, gente? Tenho vários aqui, mas não vai dar tempo de eu mostrar todos. Por mais que eu tô dando uma resumida, não dá tempo de eu contar todos. Deixa eu ver, eu vou falar só mais um, que eu acho que nessa época de pandemia, todas as mães devem estar assim, meio... Minha mãe virou um monstro, então eu acho que essa aqui é interessante. E aí eu conto uma para vocês. Esse aqui, Minha Mãe Virou um Monstro. Ótimo para essa época de pandemia, porque as mamães em alguns momentos com certeza devem virar um monstro. Fala justamente da mãe que tá ali, ela cuida de tudo, ela arruma tudo e as crianças estão lá brincando e não estão ouvindo nem o que a mãe fala e vai para um lado e vai para o outro. Até que um dia essa mãe vai receber visitas. Então ela arruma toda a casa, ela arruma a mesa, ela põe os pães, o bolo, deixa tudo prontinho. As crianças, que nós sabemos muito bem, com a atenção, né, em outro lugar, menos no que nós falamos, elas simplesmente entram, sentam à mesa e começam a comer. Comem todo o lanche que a mãe fez. E aí a mãe fala, poxa, mas já estão chegando, e ainda eles entram com os pés cheios de terra e pisam na sala. E a mamãe, eles começam a olhar e a mamãe começa a se transformar num monstro, né? Ela tem rabo, ela tem orelhas, tem cabelo. E aí eles olham assustados e falam, a mamãe tá virando um monstro. E aí ela grita. E eles percebem que, na verdade, a mamãe estava cansada, porque ela tinha avisado que vinha visitas. E eles não estavam nem aí. E aí eles ajudam, eles arrumam a casa, eles fazem tudo e a mãe começa a voltar ao normal, né? Começa a voltar as orelhas, o rabo, fica tudo no lugar. E aí eles olham e falam, mãe, o seu cabelo ainda tá de monstro. Aí ela vai lá, arruma. E eles percebem que, na verdade, a mãe não é um monstro. É que ela havia pedido para eles, ela estava cansada. E aí, naquele momento, ela fica muito brava. Porque daí ela chama eles e pede desculpa. E falou que estava nervosa. E eles entendem essa questão que a mamãe não é um monstro. Às vezes ela se torna. Então é super interessante esse também para falar com as crianças. As mães vão agradecer, viu? Com certeza. Bom, deixa eu ver o horário aqui. Tá, eu vou contar então uma para vocês. Uma história que eu gosto bastante. Apesar que todas aqui eu gosto. Mas eu vou contar uma que também tem a ver com esse momento. Se nós formos pensar que cada uma tem algo, né, do momento que nós estamos vivenciando, mas este aqui, ele traz questões de família e realmente eu acho super interessante. Então vamos lá. Ele chama Mel, Hortelã e Raio de Luar. É da Vanessa Meriqui. Ela, inclusive, é uma contadora de histórias da ONG que eu trabalho, que é a Vive e Deixe Viver. E aí, conta a história, olha, do Guilherme. O Guilherme, um dia, ele acordou assim super assustado. Porque ele tinha sonhado com uma receita mágica.
O irmão dele estava internado já há um bom tempo e o Guilherme não visitava o irmão. Ele estava morrendo de saudades. Ela, inclusive, era o companheiro de brincadeira. Quem ia visitá-lo era somente o pai, a mãe e a avó. E o Guilherme teve aquele sonho estranho, sonhou com uma receita mágica que iria curar o irmão. Ele acordou assustado e, é claro, acordou, ele falou, bom, eu vou anotar. Pegou rapidinho ali um papel, a caneta, a receita era estranha, mas como mágica costuma ser estranha, ele foi logo anotando. A receita era o seguinte, um fio de cabelo de um careca, bom, um dente de um banguela, um raio de luar de uma noite sem lua e um copo de água de um rio seco. E também tudo fervido com mel, hortelã. Ele pegou, anotou tudo aquilo e falou, bom, essas receitas milagrosas realmente não são fáceis. E foi ele atrás dos ingredientes. Foi para um parque e encontrou ali o primeiro careca. E foi logo contando a história. O homem olhou bem para a cara dele e falou, ô garoto, você tá tirando sarro da minha cara? Olha bem para mim, né? Que garoto mal educado. E saiu pisando fundo, nem deu atenção para o menino. Veio o segundo. Ele encontrou o segundo careca. Esse foi mais simpático, achou aquela história engraçada. Achou que ele inclusive estava tirando o sarro dele, mas não deu atenção. Atravessou a rua, deu risada e foi embora. O terceiro que ele encontrou era um senhorzinho. O senhorzinho deu toda a atenção para o Guilherme. Ouviu a história dele, ouviu sobre o sonho, ouviu sobre o irmão e falou, pode deixar. Eu acho que eu tenho um bem aqui, pôs a mão bem atrás da orelha, tinha um fio ali ainda que insistia em crescer e deu para o Guilherme. O Guilherme ficou todo feliz, falou, poxa, eu já consegui o ingrediente. E correu para casa, ele falou, bom, o dente agora é fácil, vou ligar para minha tia, que tem um bebê, e é facinho. Ligou para a tia. A tia atendeu, ouviu a história e falou, então, Guilherme, de um jeito muito sutil, muito simpático, ele falou, eu não posso te dar o dentinho dele. Sabe por quê? Apesar de parecer que ele é banguela, já tem vários dentinhos. Aqui na gengiva dele, essa gengiva durinha, já tem vários dentinhos. Então eu não posso te dar um dentinho dele, ele não é banguela. O Guilherme desligou o telefone, ficou triste ali, né? Falou, poxa, estava tão esperançoso. O pai viu a reação do Guilherme, viu a reação e foi perguntar o que tinha acontecido. O Guilherme explicou, falou do sonho e o pai falou, filho, pode deixar, eu vou te ajudar. A mãe de longe, que tinha acabado de chegar do hospital, viu aquela cena e até encheu os olhos de lágrima. O pai depois foi lá pertinho, contou tudo para ela sobre o sonho de Guilherme e falou bem baixinho, fique tranquila, tudo vai dar certo. Bom, no dia seguinte, a mãe apareceu no quarto do Guilherme com um saco e falou, toma filho, eu consegui o raio de luar. Aí ele, mas como? Como você conseguiu? Ela falou, ontem assim que você foi dormir, começou a ficar meio nublado e antes que a lua desaparecesse, eu peguei o último fiozinho e ele está aqui. E o Guilherme ficou feliz. De repente entrou o pai com uma caixinha colorida e falou, olha só, eu tenho aqui um dentinho de um banguela muito famoso, então olha, cuide bem dele. Isso é uma relíquia de família. Bom, o Guilherme já tinha um fio de cabelo de um careca, um raio de luar de uma noite sem lua e já tinha também o dentinho, estava tudo lá. O que faltava? A água do rio seco. E não demorou e a avó entrou com uma garrafinha e falou, toma, agora você já tem todos os ingredientes. O Guilherme abraçou a avó, ficou todo feliz, chamou todo mundo da casa e foram para a cozinha. Na cozinha todos eles prepararam aquele cheiro, né, da hortelã, da erva doce já começou a surgir no ar e ele ficou totalmente feliz. E fazia muito tempo que a família não se reunia ali em volta do fogão. O remédio ficou pronto e no dia seguinte foram todos ao hospital.
Chegando ao hospital, o irmão dele até se assustou. Poxa, a família inteira, o Guilherme nunca tinha ido lá visitá-lo. O médico ficou meio bravo, não queria, meio reticente, mas acabou concordando. Bom, o Guilherme foi todo feliz e deu a primeira colherada para o irmão. O irmão deu um sorriso, olhou, viu a mãe abraçada com o pai, a avó com um sorriso no rosto e ele foi lá e já deu um sorriso. O Guilherme olhou e já pensou, o meu remédio está dando certo. E não é que deu? A partir daí, o menino foi melhorando, melhorando, melhorando e saiu do hospital. Assim que chegou em casa, a avó chamou os meninos e falou, olha só, esse remédio é muito bom, ele realmente é milagroso. Vamos anotar para a gente poder compartilhar. E eles foram lá e anotaram. E aí eu vou contar para vocês, nós temos 5 minutos. Bom, a receita ficou assim. Um fio de cabelo de um careca, um dente de banguela, um raio de luar de uma noite sem lua, colher de mel, hortelã, tudo numa água tirada de um rio seco. Ah, o mais importante, carinho, compreensão, paciência e amor. E a vovó, ela acabou colocando um modo de fazer do jeito dela. Cada um vai descobrir a melhor maneira. O importante é que ao final a família esteja toda em volta do fogão, colocando na panela os ingredientes que quiserem, mexendo um a um, com muita ternura e cuidado e acreditando que tudo vai dar certo. E assim termina a história. Façam as suas reflexões. Nós já estamos terminando aqui. Espero que tenham gostado. Acompanhe a minha página, que é Patrícia Marques, psicopedagoga. Muito obrigada por ficarem aí comigo nessa 1 hora, né? E pode deixar que eu coloco esses livros que eu falei hoje, eu vou colocar tanto na minha página como na do CIESP, tá bom? Espero vocês lá. Um grande beijo, boa semana para todos.